Fala galera do canal do Chelsea Brasil TV, que é Felipe Pimentel trazendo mais um vídeo. Hoje eu vou trazer minha opinião sobre a convocação da seleção brasileira e um pouco sobre o futuro do canal. Não tô com a camisa da seleção, porque já tenho dois vídeos no canal com a camisa da seleção nova. E eu não quero usar nem a camisa de 2018, muito menos a de 2022, nem a de 2014. Eu tenho essas camisas, mas não quero usá-las para não dar azar no Brasil na Copa do Mundo. Sobre o futuro do canal, como eu falei que eu ia tratar, os próximos vídeos, né, que virão, eu quero trazer no próximo vídeo falando sobre a final da FA Cup que o Chelsea disputou, a contratação do técnico Xabi Alonso e o jogo contra o Tottenham que rolou no dia em que eu estou gravando esse vídeo. Mas hoje o assunto é a seleção brasileira. Vamos para a convocação, vamos para o que importa. Tô aqui com a convocação aberta. Deixa eu botar a câmera um pouco para cá. Vamos lá, pessoal. Goleiros foi Alisson e Ederson. Esses dois já estavam confirmados. A surpresa mesmo, e para mim a principal surpresa da convocação, e uma surpresa positiva, foi o Everton do Grêmio. De antemão já queria dizer que para mim a convocação do Ancelotti foi muito boa, muito correta. Eu gostei bastante da convocação. Errei quatro nomes da convocação que eu tinha feito aqui no canal. Vou trazer os meus erros para vocês. E o meu primeiro erro já foi que eu trouxe o Bento na convocação. O vídeo que eu gravei da convocação da seleção foi antes da falha do Bento no jogo contra o Al-Nassr, o jogo que adiou o título ou fez o Al-Nassr perder o título, ainda não sabemos. Que foi a falha do Bento tomando um gol de lateral, mais ou menos, né? Eu acho que essa falha não influenciou na convocação. Vou ser bem. O Tafarel falou isso, né? Que não influenciou na convocação. E eu acredito no Tafarel. Acho que não tem influenciado mesmo, não. Eu acho que já iriam levar o Everton com ou sem essa falha. E vamos para a convocação do Everton. Gostei, pessoal. Eu acho que poderia ter ido o goleiro Hugo Souza, poderia ter ido o Bento. Eu, como na convocação, no vídeo da convocação já externei, preferi o Hugo Souza, mas eu gostei da convocação do Everton. Eu gosto da ideia de manter os três goleiros da última Copa. O Everton é um goleiro com bastante experiência, tem bastante experiência no futebol brasileiro, já é um goleiro mais rodado e é um goleiro com experiência em Copa. Sem contar, pessoal, que o Everton é o goleiro que pegou nossos pênaltis nas Olimpíadas de 2016 e estava na Copa 2022, como eu já falei, então é um goleiro também pegador de pênaltis, ele tem esse fator. Talvez ele não seja melhor pegador de pênaltis que o Neneca, né, que o Hugo Souza, mas é um bom goleiro, pegador de pênaltis, e é um goleiro muito regular, que talvez o Hugo Souza não seja tanto, né. Vamos agora para os defensores. Alexandro, esse já estava confirmado, né. Não tem muito o que mudar. A galera fica sempre na discussão se deveria levar ou o Alexandro ou o Luciano Juba, né? Agora discutiu isso bastante o Luciano Juba. Cara, eu vejo fundamentos nessa discussão. Eu acho que o Luciano Juba é um lateral esquerdo numa boa fase, mas eu acho que o Ancelotti prezou por um lateral esquerdo mais defensivo, né? E o lateral esquerdo defensivo é o Alexandro. E o Juba talvez não seja tão completo ofensivamente. O Juba começou a carreira mais como um meio atacante lá no Sport, time que eu torço. E depois é que ele vai virar lateral esquerdo, mas ele já tinha jogado assim no empréstimo, se eu não me engano. Não lembro para o clube agora, mas era um clube de Pernambuco, se não me falha a memória, em que ele é emprestado. Enfim, ele já tinha feito alguns papéis do lateral esquerdo, mas na maioria das vezes que jogou pelo Sport, jogou numa função mais de 10 8 ali. E o Luciano Juba, ele só foi convocado uma vez, se não me falha a memória, e não foi com o Ancelotti. Então, eu vejo fundamentos nessa discussão do Luciano Juba aí ou não, mas já tinha mais ou menos a certeza de que ele não iria. Os defensores, eu tive o prazer de acertar todos. O Bremer também foi muito bom, zagueiro. O Danilo é um nome bem difícil assim na convocação, né? Difícil de ser digerido, né? O Danilo não está no seu melhor momento.
E cara, é complicado. O Ancelotti gosta muito do Danilo, eu confio no Ancelotti. Também acho que o Danilo não vai ser, em hipótese alguma, lateral direito titular. Vejo o Ibanez e o Wesley na frente dele. Então acho que o Danilo tá mais para compor elenco, assim como foi o Daniel Alves em 2022, por exemplo. Daniel Alves que em 2022 não deu certo, né? Não conseguiu ajudar tanto. Mas, se Deus quiser, o Danilo vai conseguir ajudar a seleção brasileira. Douglas Santos estava confirmado também, praticamente. Gabriel Magalhães, para mim, hoje o melhor zagueiro da Europa, junto com o Saliba, junto com o próprio Marquinhos, enfim. Ibanez estava meio confirmado também. Gosto da ideia do Ibanez de lateral direito. Acho que já fez alguns jogos assim, né? Tanto acho que na Atalanta, na Roma, enfim. Já jogou do lateral direito, jogou uma partida assim pelo Brasil nos últimos amistosos. Eu gosto da ideia assim de ter um lateral direito mais defensivo e um contraponto ao Wesley, né, que é mais ofensivo. Hoje em dia tá jogando de ala pela esquerda na Roma. Mas eu gosto da ideia do Ibanez pela lateral direita. Não sou um dos críticos do Ibanez não, como tem muitos por aí. Então que o Ibanez possa ajudar também. O El Pereira é um nome bastante discutido também. Agora tem gente que não gosta da ideia do El Pereira. Galera, eu acho o El Pereira um dos zagueiros mais regulares dos últimos tempos do futebol brasileiro. Se não o melhor zagueiro do futebol brasileiro em solo nacional, né? Assim, o melhor zagueiro do Brasileirão, enfim. Eu gosto da ideia do El Pereira. O El Pereira é a quarta opção na zaga, né? Se machucar Gabriel Magalhães ou Marquinhos, muito provavelmente vai entrar o Bremer ou até o Danilo, não sei. Então o El Pereira não, talvez não jogue na Copa, né? E pra compor elenco eu gosto não do El Pereira. Marquinhos tem nem o que falar, finalista da Champions mais uma vez, um dos maiores zagueiros da Europa, os maiores zagueiros do mundo. E o Wesley Roma tá meio confirmado também, gosto muito do Wesley, tá? Pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, enfim, gosto muito. Meio campo, vamos poupar tempo. Bruno Guimarães, Casemiro, confirmados. Danilo Santos, gosto muito da convocação do Danilo do Botafogo. Você prioriza a fase e a fase do Danilo é muito boa. Eu acho que a Copa do Mundo tem muito isso. Você tem que levar quem tá numa fase boa. E a fase do Danilo é espetacular. Então eu gosto muito. E até vou falar depois qual seria o time do Brasil que eu estou imaginando que vai entrar em campo contra Marrocos. Mas ainda tem dois amistosos, né? Contra Panamá dia 31 e contra Egito dia 6. E nesses amistosos, após esse vídeo, minha opinião talvez mude, né? Com relação ao time titular que vai entrar em campo. Mas eu vou externar dois times titulares. E eu acho que um deles vai ter o Danilo ou o Paquetá, tá? Fabinho, o Casemiro convocou o Fabinho, é o substituto do Casemiro, né? O Casemiro convocou o Fabinho entre aspas, né? Assim, o Ancelotti tem total direito de não convocar o Fabinho, né? Teria essa escolha, mas o Casemiro acho que o Ancelotti leva muito em consideração a opinião do Casemiro, né? É um cara muito experiente, um cara que jogou com o Ancelotti. E se o Casemiro diz que o melhor substituto para ele é o Fabinho, cara, eu acredito também. Eu acho que o Fabinho é diferente de muitas pessoas, não é um cara que por estar na Arábia está abaixo. Eu gosto muito do futebol do Fabinho, desde o Liverpool, desde o Mônaco. Então eu acho que é um cara que pode ajudar, é experiente. Eu gosto da convocação do Fabinho. Lucas Paquetá, mais uma Copa. Gosto de jogadores que se repetem em Copa assim, desde que estejam em boas fases, diferente do Danilo, né? E o Lucas Paquetá tá jogando bem no Flamengo, né? Tá conseguindo recuperar seu futebol. No começo ele não tava indo tão bem no Flamengo, agora tá conseguindo jogar melhor. Gosto da ideia do Paquetá. Atacante. Esse eu vibrei muito, galera. Quando eu vi que tá na convocação, Endrick. Esse eu acho que tinha que ir. O Endrick, cara, prioriza a fase. O Endrick é um moleque com estrela. Tá numa fase absurda no Lyon. Fez de tudo pra ir pra essa Copa. Saiu do Real Madrid por empréstimo pro Lyon. Um time bem abaixo do Real Madrid. Então o Endrick tava querendo jogar essa Copa. Eu gosto muito da convocação do Endrick. Gabriel Martinelli não está vivendo sua melhor temporada. Tem apenas um gol, acho, na Premier League. É, mas o Ancelotti gosta bastante dele e também não tenho nada contra o Gabriel Martinelli. Gosto da ida dele. É um ponto esquerda bom e eu acho um pouco diferente do Vinícius Júnior. Acho o Gabriel Martinelli bem mais solidário no time. Mas o Vinícius Júnior obviamente é bem melhor, né? Igor Thiago, o artilheiro brasileiro na Premier League, só abaixo do Haaland. Gosto muito da ida do Igor Thiago.
É o centroavante que, se bobear uma bola na área, a bola só na área, o cruzamento ali no final do jogo e o Thiago de cabeça pode empurrar para dentro a bola, pode, enfim, fazer múltiplos papéis ali, assim, de, de desespero na seleção brasileira, né? Se tá uma situação de desespero, você precisa de um 9 na área, bota o Igor Thiago lá, que ele muito possivelmente pode mandar essa bola pro gol. Luiz Henrique, muito bom a convocação do Luiz Henrique, já estava muito cotado para ir, né? É uma convocação que já era praticamente certeira. Luiz Henrique, quando veste a camisa da seleção, joga muito bem. Eu gosto muito da ida do Luiz Henrique à Copa. Matheus Cunha já estava confirmado também, praticamente. É o principal atacante solidário da seleção brasileira. O nosso jogador Pato, né? O Matheus Cunha faz todas as funções do meio campo. Do meio campo não, perdão, do ataque ali. Ele consegue jogar de 10 ali, consegue ir pro atacante, consegue cair pelas pontas um pouquinho, enfim. É um jogador muito polivalente, um jogador que eu creio que pode ajudar muito a seleção brasileira. E eu acho que pode ser titular, tá? Neymar Júnior, tá aí. Acertei que o Neymar ia. Acho que uma das principais surpresas, junto com o Everton, com alguns jogadores. A pressão popular foi imensa pro Neymar Júnior aí. E eu acho que ele tinha que ir, tá, pessoal? Acho que ajuda muito o elenco. Os jogadores gostam muito do Neymar. Passa uma confiança para os jogadores e eu acho que sim, o Neymar pode ajudar a seleção brasileira em vários aspectos e em várias ocasiões do jogo. Por exemplo, eu acho que se o Brasil estiver perdendo em algum momento, empatando, e o Neymar entrar faltando 20 minutos, eu acho que ele pode decidir. Os jogadores do outro time vai estar bem mais cansados que ele vai estar descansado, ele pode ajudar o time. E eu vejo o Neymar com um aspecto decisivo também que o Endrick tem. E se o Neymar não fosse, talvez só o Endrick tivesse essa estrela. E essa estrela do Endrick não tá tão bem lapidada. E a do Neymar já está bastante. Então eu gosto muito da ida do Neymar. E diferente de muitas pessoas, acho que sim, ele pode ajudar. Não sei se ele vai ser titular, acho difícil. O Ancelotti disse numa entrevista no Jornal Nacional que vai ver nos treinos. O treino vai responder se o Neymar vai ser titular ou não. Mesmo assim, eu acho difícil ele ser titular. Mas gosto muito da ida do Neymar, vibrei bastante com a ida dele. Rafinha, esse estava confirmado, um dos maiores jogadores do mundo. Vou pular o Ryan aqui, Vinícius Júnior também confirmado, um dos maiores jogadores do mundo. Aí nós temos duas esperanças. Eu acho que esses dois caras têm que assumir bem mais a responsabilidade. E se o Brasil quiser ganhar, esses dois caras têm que ter uma Copa bem iluminada, tá? Ryan, agora falando um pouco mais, gosto muito da ida do Ryan. Ancelotti mais uma vez priorizando a fase, mesclando jovens com caras mais experientes. O Ryan está numa fase absurda no Bournemouth. Gosto muito da ida do Ryan. Então, pessoal, no geral é isso. Aprovei bastante a convocação. Vou falar agora qual eu acho que vai ser o time titular na estreia, tá? Talvez esse time mude, como eu falei. O Brasil tem dois amistosos ainda, de 31 desse mês contra o Panamá e dia 6 de junho contra o Egito, já nos Estados Unidos, se eu não me engano. Poucos dias antes da estreia para a Copa. Enfim, o time que eu escalaria hoje tem Alisson no gol, mas pode ser o Ederson. Já tinha tido informações de que o Ederson pode ser o goleiro titular por o motivo do Alisson estar voltando de lesão. Mas eu acho que vai o Alisson no gol, Douglas Santos na lateral esquerda, Gabriel Magalhães e Marquinhos na zaga e Ibanez na lateral direita. Bruno Guimarães e Casemiro no meio campo. E no ataque, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Luiz Henrique e... deixa eu me lembrar quem é. E Rafinha. Eu acho que ele vai nessa formação de 4-2-4. E eu acho que o Brasil pode crescer nessa formação. A outra formação que eu acho que ele pode entrar em campo é um 4-3-3 mesmo, com Alisson no gol. A zaga continua a mesma, Douglas Santos, Marquinhos e Magalhães e o Ibanez. E nesse tipo de 4-3-3, já que tem mais uma peça no meio, ele pode começar com o Wesley também no lugar de Ibanez na lateral direita, permitindo o Wesley ir mais pra frente. E no meio, Bruno Guimarães, Casemiro. E aí minha dúvida, ou pra mim ele vai com Danilo ou com Paquetá. Não sei, eu acho que ele vai preferir o Danilo nesse começo. E no ataque, Rafinha pela direita, Vinícius Júnior pela esquerda e Matheus Cunha. E aí, já que não é um sistema de quatro atacantes, ele pode optar por botar Igor Thiago, Ender, não sei. Mas eu acho que se for do 4-3-3 vai ser essa escalação. Enfim, pessoal. Deixa eu abrir minha câmera aqui.
Por hoje é só. É isso. Queria saber o que vocês acharam da convocação. Se vocês gostaram, coloca aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve. E espero que todos tenham gostado e que o Brasil possa fazer uma grande Copa. Tamo junto.